Nesse vídeo a gente vai falar sobre a metodologia utilizada pela Newsweek para classificar e ranquear todos os hospitais do mundo. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico e administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever e compartilhar esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a metodologia que a Newsweek usa para classificar os hospitais gerais, ou seja, não os especializados, que são especializados em uma determinada patologia ou área da medicina. Aqueles hospitais que são chamados de hospitais gerais. Então, vamos verificar, lembrando que a Newsweek é uma revista americana que classifica anualmente os melhores hospitais do mundo. Então, tudo que a gente vai abordar aqui hoje, você pode conferir no link nas descrições. Aqui a gente vai utilizar a opção de traduzir, do Google, então algumas coisas, alguns termos talvez estejam um pouco estranhos, mas a gente vai explicando ao longo do vídeo, tá? Então, o site do Newsweek, os melhores hospitais de 2021. Então tem uma mensagem aqui da editora-chefe global da Newsweek falando sobre essa classificação. A gente já viu em outros vídeos sobre os melhores hospitais do Brasil, os melhores hospitais do mundo, o Hospital das Clínicas como um dos melhores hospitais do Brasil em algumas especialidades. Se você não viu nenhum desses vídeos, checa nas descrições que a gente vai deixá-los. Agora a gente vai verificar a metodologia. Então se a gente correr o site lá para baixo, a gente tem a listagem de todos os melhores hospitais do mundo. A gente tem lá metodologia. Daí ele explica, a classificação de como é feita. E embaixo a gente tem baixa visão geral da metodologia aqui e baixa metodologia estendida. Vamos utilizar a visão geral primeiro da metodologia. Então, quais são os melhores hospitais de 2021, segundo a Newsweek e a Statista, a metodologia utilizada. Então, primeiro tem uma descrição geral sobre essa metodologia, são 25 países, tem 3 dados principais que são utilizados para fazer esse ranqueamento, que são as recomendações pelos experts médicos, os resultados de pesquisas com pacientes e os indicadores de performance médicos. A gente pode já seguir aqui para o slide 3, que a gente tem os 25 países que estão incluídos na terceira edição do ranking, que é essa que a gente está falando. Então a gente tem alguns países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Brasil e México. A gente tem o país da Oceania, a Austrália. A gente tem da Ásia, a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, Índia, Tailândia e Israel. A gente tem dos 25 países, alguns europeus, como a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Polônia, Áustria, Holanda, Suíça, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega. Então são esses os 25 países. E aí como que é feita então essa avaliação dos hospitais gerais, ou seja, os hospitais que não são especializados, olhando o hospital como um todo. Esse ranking ele é feito levando em consideração alguns dados e algumas pesquisas. E essas pesquisas estão mostrando aqui. Então os melhores hospitais do mundo são vistos através de primeiro ponto de avaliação, recomendação pelos pares, que podem ser médicos, profissionais de saúde ou administradores de hospitais. Em torno de 85, 87% dos respondedores da pesquisa são médicos. Em torno de 7% são enfermeiros e 7% administradores. Isso está descrito na metodologia detalhada, tá? Com relação ao item 2 que é utilizado, a experiência do paciente. Então são feitas pesquisas. Primeiro, na item 1, são feitas pesquisas online perguntando para dezenas de milhares de médicos quais são as melhores instituições na opinião deles como médicos, como profissionais de saúde. Número 2, é feita a medição da experiência do paciente. São pesquisas de hospitalização, de experiência do paciente durante o período de hospitalização. Aqui vale uma observação de que em alguns países essas pesquisas são padronizadas a nível regional, de estado ou nacional. Então, alguns países têm essas pesquisas de experiência com os pacientes feitas regionalmente ou nacionalmente, outros países depende de cada hospital fazer a sua própria avaliação de experiência de paciente. Número 3, os KPIs médicos e hospitalares. O que são isso? São os índices de performance hospitalar. Por exemplo, datas de
nível de infecção, padronizações relacionadas à qualidade hospitalar e a processos de qualidade. Então são esses 3 itens, então, a experiência com relação aos profissionais de saúde, a experiência dos pacientes e os indicadores de performance médica. Então foram consultados então para o item número 1, que são as recomendações dos pares, né, dos profissionais da área de saúde, mais de 74 mil especialistas ao redor do mundo, né? Então dessa edição foi de setembro a novembro de 2020. A Statista, que é essa empresa que faz junto com a Newsweek esse ranking, convidou dezenas de milhares de profissionais médicos, a maioria doutores, né, médicos e médicas, mas também administradores e outros profissionais da equipe multidisciplinar, em 25 países para fazer uma pesquisa online. Então, basicamente, existe essa pesquisa online de todos esses países, os participantes foram perguntados o que eles recomendavam em termos de hospital, qual é o melhor hospital nos países dele e também o quanto ele gostaria de ir ou quanto ele recomenda hospitais que são internacionalmente reconhecidos ou quanto ele reconhece hospitais que são de outros países. Foi feita uma análise das recomendações internacionais país por país. É importante de lembrar aqui que as recomendações dos pares, né, dos especialistas, o médico não pode indicar a instituição que ele mesmo faz parte. Então, se eu sou parte do Hospital das Clínicas, eu não posso indicar o próprio Hospital das Clínicas como o melhor hospital. Eu não posso indicar um hospital A, B ou C privado que eu trabalho como o meu hospital que eu considero como sendo o melhor. Então, esse é um item importante para tentar evitar conflitos de interesse. É uma tentativa da Newsweek e da Statista de diminuir os conflitos de interesse, de ocorrer a própria indicação do hospital que trabalha. Então esse é o primeiro item. Então é feito esse questionário em que o médico, primeiro, ele é um questionário aberto em que ele coloca o nome do hospital que ele acha que é um dos melhores e faz um ranqueamento, top 1, top 2, top 3, top 5, top 10, top 20, assim por diante, até chegar no top 200. E não existe um checklist em que ele vai, uma lista que ele vai checando, número 1 e assim por diante. Ele tem que escrever. Então existe um autocompletar, ou seja, quando ele começa a digitar, já existe uma sugestão que ele pode colocar apenas para facilitar a digitação, mas é ele que coloca, é um campo aberto. Então esse é o primeiro item. Segundo e terceiro item são dados coletados dos hospitais. Então a experiência de pacientes, aí em alguns casos então as experiências dos pacientes são publicamente coletadas através de pesquisas, em outros casos não. Alguns dos exemplos que eles colocam aqui como tópicos que são utilizados nessa métrica: a satisfação geral com o hospital, a recomendação do hospital, a satisfação com a equipe médica, a satisfação com o serviço e a organização. Então esse é o score para a experiência do paciente. E o terceiro item são os indicadores médicos, que são os indicadores de performance, que são os KPIs, que indicam, podem ser obtidos muitas vezes através de recursos e fontes públicas, ou seja, muitos países fazem essa medição e esses KPIs de uma forma, alguma organização governamental ou não governamental, que agrega esses dados do país todo, de todos os hospitais, ou pelo próprio hospital oferecendo as medições que fazem internamente. É importante lembrar então que os KPIs diferem de um país para outro, né? E os exemplos incluem então dados de qualidade para tratamentos específicos, dados de higiene, de infecção, de segurança de paciente, o número de pacientes por médico ou enfermeiro. Então esses são os scores para os indicadores médicos. Então são esses 3 itens, né? Esses 3 itens passam então por uma avaliação, uma consolidação dos resultados dessas pesquisas online que são feitas, e aí passa por um board, um conselho de especialistas. Aí a gente pode ver alguns: o David Bates, Gary Kaplan, o Christopher Meyer, James Denberg, Gregory Katz, e basicamente eles são dos Estados Unidos ou da Europa. Então a gente pode verificar que existe um conselho que faz essa filtragem, né, ou fazem essa validação final. Então, olhando como que é calculado o score para cada um dos hospitais, a gente tem o primeiro item, que é um dos itens mais importantes. Se a gente olhar o peso que é dado, é em torno de 50% a 55%, que são as recomendações dos pares. Ou seja,
50% é a recomendação dos pares nacionais. Então, são médicos daquele país que estão ranqueando os hospitais daquele país. Não pode ser o próprio hospital que o médico trabalha, mas tirando essa questão, essa observação, é um médico avaliando os hospitais do mesmo país. E aí tem também um 5% que é da indicação internacional, ou seja, feito por médicos que são de outros países. Então, no total, em termos de recomendação por pares e especialistas, um hospital pode ganhar até 55% da nota. Experiência do paciente, em torno de 15%, até 15%. Lembrando que em alguns lugares não é medido a experiência do paciente. E em terceiro item, os KPIs dos hospitais, que podem valer até 30% da nota. Então existe a primeira contabilização das notas dos hospitais, existe uma validação pelo board de especialistas, conforme a gente já falou antes, e existe um score final que é feito o ranqueamento. Então um exemplo de ranqueamento tem esse dos Estados Unidos e da Alemanha, em que a gente tem o ranking de 1 a 5 ali com os principais hospitais do mundo, nos Estados Unidos, né? O ranqueamento dos Estados Unidos, e o ranqueamento na Alemanha. Os melhores hospitais do mundo na Alemanha. Então, um ranking interno, os hospitais só daquele país. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Um item muito interessante de lembrar é que não dá para calcular qual hospital é melhor usando essas tabelas por país, comparando o score final. Porque os índices que são utilizados, eles são harmonizados dentro do próprio país. Mas eles não são os mesmos índices na Alemanha, nos Estados Unidos e nos outros 23 países. Ou seja, cada país às vezes tem algumas especificidades nesses 3 itens, principalmente na medição da experiência do paciente e dos indicadores de performance médica. Então, dá para acompanhar internamente a cada país os hospitais entre si nessa pontuação. Mas não dá para falar que um hospital, a Mayo Clinic, por exemplo, com um score de 98, é melhor do que o Charité, porque tem um score de 93,2. Por quê? Porque os indicadores que formaram esse score, eles são um pouco diferentes de um país para o outro. Então isso é um item bastante importante da metodologia de ser lembrado. Então é feita a lista, né? A lista é feita com os primeiros 100 hospitais do mundo, eles são ranqueados, os primeiros 100, e de 100 a 200 eles são colocados em ordem alfabética. Então, na verdade, a lista dos top 200, na verdade, ela inclui um ranqueamento dos top 100 e uma listagem alfabética dos 101 até o número 200. E aí, essa metodologia é utilizada e é proposta pela Newsweek junto com a Statista. Se a gente voltar lá, é interessante notar um item bastante importante. Baixa a visão geral da metodologia, a gente pode ir na metodologia estendida. Quando a gente abre a metodologia estendida, a gente tem um detalhamento bem maior sobre como que é feita, né, o design do estudo, vai a mesma coisa que a gente já falou aqui naquela apresentação simplificada, mas em mais detalhes. E um item bastante importante são os prompts, que é isso que eu gostaria de abordar aqui, que tem muito a ver com o que a gente conversa aqui no canal. Então vamos lá, os prompts são os Patients Reported Outcome Measurements, ou seja, atualmente a Newsweek, a Statista, ela não coloca nesse cálculo de score os prompts, que são aquelas experiências dos pacientes, ou melhor, a experiência dos resultados. Quais são os resultados de saúde que os pacientes reportaram nessa pesquisa? Ou seja, atualmente não existe medida de resultado nesse score que é feito para ranquear os hospitais pela Statista e pela Newsweek. Então, o que é medido são esses 3 itens: a avaliação pelos pares, que são os pares médicos; segundo item, que é a experiência do paciente; e terceiro item, os indicadores de performance médica. Só que não existe nesse segundo item da experiência do paciente os resultados reportados pelos pacientes. Então, o estudo da melhora clínica, se a gente lembrar então, aqui no canal a gente fala bastante sobre medicina baseada em valor e valor em saúde, né? Então, a gente tem que, na equação de valor em saúde, a gente tem os desfechos em cima, ou seja, os resultados clínicos que importam para o paciente foram atingidos, dividido pelos custos de entregar esses resultados, esses desfechos clínicos. Então, nessa equação de saúde, se você nunca ouviu falar, dá uma olhada no vídeo que a gente vai deixar na descrição,
É muito importante para a gente medir valor em saúde de acordo com essa definição, a gente medir os desfechos, os resultados que importam para os pacientes. Então, atualmente a estatística não mede resultados. Um dos resultados importantes são os PROMs, são os resultados reportados pelos pacientes. Então a estatística ela fala que ela atualmente não mede os PROMs, só que existe uma tendência de no futuro, em edições futuras, em future editions, the evaluation and results of the PROMs service will play an increasing role. Então ele reconhece que nas próximas edições os resultados mostrados pelos pacientes ou reportados pelos pacientes vai ter um impacto cada vez maior no cálculo do score. Então aqui entra um item bastante interessante que, apesar de ainda ter um papel pequeno, no futuro existe uma expectativa já prevista aqui no próprio documento da Newsweek da estatística, que vai ser utilizado cada vez mais uma métrica na direção de valor. Então é bastante motivador isso, no sentido de verificar que existe uma tendência de cada vez esse ranking se direcionar mais para a medição de valor. Se o ranking é bom ou ruim, fica a seu critério decidir. Eu vejo que tem, do meu ponto de vista, coisas boas em fazer um ranqueamento desse tipo, mas também existem muitas críticas com relação a essa metodologia, com o fato de não medir resultado de verdade. Mas a gente tem que entender também que existe um esforço para se medir e na direção de medir cada vez mais coisas que importam e não só opiniões de pares ou opiniões de especialistas, mas medir de verdade o que é importante na área de saúde, que é o resultado para o paciente, que é a melhora desse paciente ao longo do tempo, que é o que importa no sistema de saúde e para a saúde de cada um de nós, pacientes. Se você gostar desse conteúdo, dá uma olhada nos links das inscrições, que tem um detalhamento bem grande, tanto com relação à metodologia quanto com relação a conceitos na área de medicina baseada em valor. E nos próximos vídeos a gente vai colocar um pouco o lado ruim, a crítica com relação a essa metodologia, com relação a quais são os aspectos que estão inadequados de fazer uma listagem, um ranqueamento dessa forma. Se você quiser ver mais e quiser acompanhar, fica com a gente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço!